Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar sobre a metodologia de Box-Jenks aplicada no contexto dos modelos ARIMA. A gente vai dividir essa aula em dois módulos. Na primeira parte a gente vai abordar as etapas de identificação e estimação e na outra parte a gente vai falar mais especificamente do diagnóstico e da previsão. De uma forma geral, a gente assume que a trajetória de uma série de tempo pode ser representada por um ARIMA de grau P, D e Q. A estrutura ARIMA é composta por três componentes: os termos que representam o processo autorregressivo, os elementos que ilustram o processo de médias móveis e uma expressão que indica a ordem de integração da série. P é o grau do componente autorregressivo, D se refere ao grau de integração da série e Q é o grau da estrutura de médias móveis. Quando a série é estacionária, o componente de integração é considerado igual a zero e o modelo ARIMA se torna o modelo ARMA, que é uma junção entre os processos autorregressivos estacionários e de médias móveis. A metodologia de Box-Jenks é utilizada no contexto dos modelos univariados e o objetivo é basicamente ajustar um modelo parcimonioso que representa o processo gerador da série temporal. Dividimos esse procedimento em 4 etapas. São elas a identificação do processo gerador dos dados, a estimação dos parâmetros, a verificação do modelo e a previsão, que é o objetivo final do procedimento. Vamos tratar de todos esses tópicos. Na etapa de identificação, é muito útil iniciar o procedimento analisando primeiro o gráfico da série. Pela análise gráfica, a gente consegue visualizar, por exemplo, se a série possui alguma trajetória ou padrão de comportamento característico de processos estacionários. Também é possível identificar a presença de tendência determinística ou de padrões sazonais, que são componentes normalmente muito visíveis na série. Para ilustrar, vamos verificar o gráfico da taxa de câmbio. Pelo gráfico, a gente percebe que a série é possivelmente não estacionária, porque ela não oscila em torno de um valor constante. A gente também consegue perceber que a trajetória dessa série quebra em diversos momentos do tempo, o que sugere que a tendência dos dados é provavelmente estocástica e não determinística. E, nesse caso, o modelo deveria ser estimado considerando o componente de integração para lidar com a questão da não estacionariedade da variável. Por outro lado, por mais útil que seja a análise gráfica, a ordem de integração e a condição de estacionariedade devem ser verificadas com testes mais formais. Em modelos univariados, normalmente a gente utiliza os testes de raiz unitária. Neste contexto, os mais utilizados são os testes de Dickey-Fuller e suas extensões e o teste de Phillips-Perron, KPSS, e o NG-Perron. Bom, o teste Dickey-Fuller é pioneiro e, até por isso, ele é bastante reconhecido. A hipótese nula do teste é que a série possui uma raiz unitária. Quando essa hipótese é rejeitada, a gente pode dizer que a série é estacionária. E aí a gente opta pela estrutura ARMA em detrimento do modelo ARIMA. Agora, se a hipótese nula não é rejeitada, isso quer dizer que a série é não estacionária em nível, e agora o procedimento consiste em realizar novamente o teste para verificar se na primeira diferença ela é estacionária ou não. Se ela for estacionária na primeira diferença, isso quer dizer que a ordem de integração da variável é igual a 1. Então, o grau de integração do ARIMA também vai ser igual a 1. No entanto, se a série não for estacionária na primeira diferença, a gente refaz o teste na segunda diferença e analisa com a mesma lógica, sendo que, caso a variável seja estacionária na segunda diferença, isso quer dizer que a ordem de integração é igual a 2, e o grau de integração do ARIMA também vai ser igual a 2. O processo se repete até que a série seja estacionária. Porém, na grande maioria das vezes, as séries econômicas vão ser estacionárias já em nível ou no máximo na primeira diferença. Pode ocorrer, mas é muito pouco provável que uma série econômica tenha um grau de integração superior a 1. Bom, é importante mencionar que o teste Dickey-Fuller tem algumas limitações. Quando a variável possui um processo autorregressivo muito forte,
Normalmente, os resíduos da regressão do teste vão ser autocorrelacionados e, na presença de autocorrelação, o teste Dickey-Fuller tende a aceitar a hipótese nula de raiz unitária com mais frequência. Em alternativa, os autores propuseram um teste chamado de Dickey-Fuller aumentado. O teste aumentado insere na equação do teste elementos defasados da variável dependente para tentar corrigir a autocorrelação. A quantidade de termos normalmente é baseada na minimização de critérios de informação, como os critérios de Akaic e o Bayesiano. Porém, esses critérios podem indicar uma quantidade muito grande de termos e, dependendo do tamanho da amostra, a perda dos graus de liberdade pode afetar o resultado do teste. É nesse contexto que o teste de Phillips-Perron surge. Os autores propõem uma metodologia não paramétrica que é consistente mesmo na presença de termos defasados e de autocorrelação dos resíduos. A hipótese nula do teste, assim como o teste de Dickey-Fuller, é que a série possui uma raiz unitária. Então, a rejeição da hipótese nula sugere que a série é estacionária. Há um outro ponto muito importante para citar em relação a esses testes. Quando uma série não estacionária possui um processo de médias móveis também com raiz muito próxima à unidade, os testes de Dickey-Fuller e Phillips-Perron tendem a rejeitar a hipótese nula de raiz unitária, o que seria, nesse caso, um grande erro, já que a série é não estacionária. Então, uma limitação desses testes é o baixo poder quando há um processo MA com raiz unitária. Por essa razão, outros testes foram propostos para dar um suporte maior na tomada de decisão. Um desses testes é o KPSS. A hipótese nula do teste KPSS é que a série é estacionária. Apesar do teste apresentar as mesmas limitações do que os anteriormente citados, ele serve como uma ferramenta complementar de análise. Já o teste de Dickey-Fuller GLS, que tem a mesma hipótese nula do teste original, visa aumentar o poder do teste por meio do controle da influência de fatores determinísticos, como a tendência determinística. Porém, ele também é sensível a processos de médias móveis com raiz unitária. E por fim, temos aqui o teste NG-Perron. A principal proposta desse teste é ser mais robusto na circunstância em que a raiz do processo de médias móveis é próxima da unidade. Então, basicamente, o que os autores fazem é modificar o teste de Phillips-Perron para controlar esses fatores e obter estatísticas mais potentes. A gente percebe que todos os testes têm praticamente o mesmo objetivo, que é o de verificar a condição de estacionariedade da série. Como a estacionariedade é uma propriedade importante nesse contexto, normalmente a gente emprega mais de um teste para certificar de que a série é de fato estacionária ou não. Se houver uma convergência entre os testes apontando que a série é estacionária, a gente utiliza a variável em nível no modelo ARMA. Agora, se os testes apontarem que a série é não estacionária em nível, que é estacionária na primeira diferença, a variável será integrada de ordem 1 e deverá entrar no modelo na primeira diferença, que na realidade é o próprio modelo ARIMA. Depois que a condição de estacionariedade é avaliada, o próximo passo é identificar e estimar o modelo que mais se ajusta aos dados. Para isso, a gente utiliza os critérios de informação. Como exemplo, nós temos aqui os critérios de informação de Akaic, o Bayesiano e o de Hanna-Quinn. O procedimento consiste em ajustar uma quantidade finita de modelos e avaliar os critérios de informação. A gente começa com modelos de baixo grau, como o modelo ARMA 1.0, e vai expandindo para considerar outros termos. Vamos ver uma ilustração. Aqui a gente tem um modelo ARMA 1.0 e um modelo ARMA 1.1. Primeiro, é importante salientar que, nesse caso, supomos implicitamente que a série é estacionária, porque o componente da integração não foi inserido aqui nessa expressão. Depois que a gente estima os dois modelos, a gente avalia os critérios de informação e escolhe aquele modelo que minimiza o critério. Por exemplo, se o critério de informação de Akaic for menor no modelo autorregressivo e de médias móveis de grau 1, a gente automaticamente escolhe esse modelo. A partir disso, a gente faz uma segunda rodada para testar se o modelo ARMA 1.1 é melhor do que o modelo ARMA 2.1. Se novamente o modelo ARMA 1.1 for preferível,
a gente testa essa estrutura contra o ARMA 1.2, que é uma especificação que possui um processo autorregressivo de ordem 1 e uma estrutura de médias móveis de ordem 2. Se houver uma confirmação a favor do modelo ARMA 1.1, a gente chega à conclusão que essa especificação se ajusta melhor aos dados. Se o ARMA 1.2 for preferível, aí a gente continua o processo de identificação contra o modelo ARMA 1.3 e para quando o critério de formação for minimizado. A etapa de identificação basicamente nos indica o modelo que melhor representa o processo gerador de dados da série. E, a partir da estimação desse modelo, a gente segue com as etapas de diagnóstico e previsão. Na próxima aula, a gente vai abordar as etapas de diagnóstico e previsão na metodologia de Box-Jenks. Até lá e bons estudos!